Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja está começando. Obrigado por estar conosco neste canal, neste horário. Vamos partilhar as coisas boas e belas da nossa fé, da nossa missão no coração do mundo, dando testemunho de Jesus e nos fazendo a cada dia discípulos e discípulas dele, missionários do reino. E mais uma vez, então, vamos mergulhar no mistério da palavra de Deus. Deus nos fala sempre, nos fala pela sua palavra, palavra bendita que chega ao coração que crê. E esse coração, acolhendo essa palavra, acolhendo essa semente boa, dá fruto e dá testemunho do Senhor Jesus. Vamos partilhar neste programa o evangelho que usaremos neste domingo, o 17º domingo do tempo comum, o último domingo do mês de julho. Vamos então tomar o texto de João capítulo 6, versículos de 1 a 15. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que Jesus fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a montanha e sentou-se ali com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para experimentar Filipe, pois Jesus bem sabia o que iria fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso, porém, para tanta gente? Jesus ordenou: Fazei-os sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá sentaram-se os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Meu irmão, minha irmã, chegamos então a este belo capítulo 6 do Evangelho de João, onde nos encontramos com o sinal do pão. É um capítulo marcante e importante dentro do 4º Evangelho. Aqui estamos diante de Jesus que sacia a multidão com o pão que sacia a fome do ventre, mas sinaliza o outro pão que desce do céu e dá vida ao mundo, que é Ele mesmo. Importante nos situarmos aqui para que entendamos bem e melhor este belo texto de São João. No 4º Evangelho, é comum nos encontrarmos com Jesus que começa falando com alguém
de algo da terra, de algo de baixo. E depois, ao longo da conversa, ao longo da catequese, Jesus então dá o passo para falar de algo mais importante ou de algo do alto. Foi assim com Nicodemos, lá no capítulo 3 do nosso Evangelho de João. Começou a falar de nascimento, para falar de nascer do alto. Foi assim no capítulo 4, com a samaritana. Começa a falar de água do poço, para falar depois de água viva. É assim também aqui, neste capítulo 6, onde nos encontramos com o sinal do pão. O quarto evangelho não usa a palavra milagre, mas usa a palavra sinal. Sinal aponta para algo, quer suscitar algo. Aqui no quarto evangelho, o sinal ou os sinais que Jesus realiza, esses sinais querem suscitar a fé, querem apontar para Jesus como aquele que é digno de fé. Então estamos aqui no sinal do pão. O contexto é de fato muito bonito. Jesus está, portanto, na montanha, subiu a montanha e sentou-se com os seus discípulos e a multidão então está ao redor dele. E Jesus se preocupa em dar de comer a esta gente. O dar de comer para Jesus tem como ponto de partida matar a fome daquela hora, para atingir a outra fome e o outro pão. Então, Jesus se dirige a Filipe, um dos 12, para lhe perguntar onde vamos comprar pão para que eles possam comer. Filipe faz as contas para dizer que nem 200 denários, nem o salário de 200 dias trabalhados seriam suficientes para comprar um pouquinho de pão para cada um. Um outro discípulo se aproxima com o que ele tem. Ele tem uma criança que traz consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas já traz também a preocupação e quase que o descrédito em relação ao que ele pode oferecer. O que é isso para tanta gente? Jesus parte, digamos, deste pequeno gesto, desta pequena oferta, que colocada nas mãos dele, nas mãos de Deus, essa pequena oferta se otimiza e se multiplica para que toda a multidão de 5.000 homens, toda essa multidão pudesse comer até a saciedade e ainda se ajuntarem 12 cestos daquilo que sobrou para que nada se perdesse. Aqui, meu irmão, minha irmã, estamos diante de um gesto humano profundamente bonito e necessário, lá e cá. O gesto humano de oferecer o pouco que se tem, de não nos agarrarmos com o nosso pouco, com o nosso tiquinho, e nos esquecer daqueles que não têm absolutamente nada. Aqui, por mais que nós possamos fazer uma leitura, digamos assim, bem sociológica e bem terrena de que o que aconteceu foi a partilha dos dons, isto não seria feito se Jesus não tivesse suscitado este movimento. Por isso, por mais que nós entendamos que partilhar os dons da terra é coisa nossa, somos capazes de fazer isso se quisermos, é verdade que a fé em Jesus Cristo nos leva necessariamente a este movimento. Não dá para crer em Jesus sem reconhecer que precisamos repartir os dons. Não haverá milagre se nós não nos abrirmos a Jesus e, por causa dele, oferecemos o nosso pouco. Oferecemos, quem sabe também, o nosso muito.
Aqui não se trata simplesmente de um discurso ou de um apelo que levou quem tinha pouco a distribuir com os demais. Isso certamente empobreceria o lugar, a palavra e a fé em Jesus. Aqui precisamos entender que a fé em Jesus, da parte de Filipe, de André, da multidão, a fé em Jesus levou com que aqueles pequenos dons oferecidos fossem capazes de alimentar uma multidão inteira, mostrando, portanto, a fé como uma resposta importante às grandes demandas do mundo e deste tempo. Estamos também num tempo profundamente marcado pela fome, pela privação, pelas dificuldades graves, não só devido à pandemia, mas também pelo histórico que temos do nosso país. É importante perceber que ainda estão aí, bem perto de nós, uma multidão de famintos, de necessitados, de pobres, aos quais nós deveríamos olhar com os olhos de fé e suplicar a Jesus o milagre. Não o milagre de Deus dar a eles o pão, mas o milagre de Deus tocar o nosso coração, para que o nosso coração seja capaz de abrir-se na direção daqueles que precisam de nós, do nosso pouco ou do nosso muito, a fim de que a fé realize em nós o milagre de nos perceber como uma grande família onde ninguém precisa e pode passar fome, onde ninguém está condenado a morrer porque lhe faltou o necessário à vida. Peçamos, portanto, a Jesus, meu irmão, minha irmã, que realize em nós, no meio de nós, no meu e no seu coração, o milagre da partilha. Alimentando-nos do pão do céu, que é a Eucaristia, aprendamos a repartir o pão da terra. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, prevalece e se mantém inalterada a palavra de Jesus. No coração deste tempo, também nos encontramos com grandes e graves problemas sociais. Um deles, certamente, a fome. Por isso, precisamos também, à luz da fé, enxergar, iluminar e, de alguma forma, responder aos grandes e graves problemas sociais que nós enfrentamos. A fé não é alguma coisa que nos faz esquecer o mundo e pensar ou esperar o céu. A fé nos leva a interferir no mundo. É aqui que nós vamos, a partir de Jesus e com Ele e por causa dele, vamos construindo o reino, vamos dando amplitude a este mistério. E é aí que entra a fé, como aquela que nos leva a fazer, a agir, a decidir, de modo que aquilo que está conosco no mundo e na história, tudo isso seja iluminado e de alguma forma discernido a partir de Jesus. E a fé nos leva também a tomar decisões, atitudes, reações para responder às grandes e graves situações nas quais nos encontramos neste tempo ou em qualquer tempo. Assim, portanto, meu irmão, minha irmã, desde o início do cristianismo houve esta preocupação da fé cristã com o mundo, com a história, para que não se alimentasse uma dicotomia, uma separação entre a terra e o céu. Precisamos entender que estamos aqui
nesta primeira fase da nossa vida. E é nesta primeira fase da nossa vida que construímos a possibilidade de saborear para sempre a vida que prossegue quando passar este mundo. Por isso é importante nunca perdermos de vista esta relação bonita e importante entre a fé e a vida, entre a fé e a história, entre a fé e o mundo. Por isso queria partilhar com vocês brevemente uma obra e um texto de um dos santos padres, aqueles que estavam lá logo depois dos apóstolos, para, no caminho da fé, nos ajudar a pensar e aprofundar o mistério e as consequências da fé. Tenho aqui em mãos a obra chamada Os Padres da Igreja e a Questão Social. São 4 sermões belíssimos que valem a pena ser lidos. Um sermão de São Basílio Magno, um de São Gregório de Nissa, um de São Gregório de Nazianzo e um de São João Crisóstomo. Esses homens lá, nos primeiros séculos do cristianismo, souberam costurar e iluminar bem a fé e as realidades do mundo. E aqui, neste primeiro sermão que nós encontramos nesta obra, que é um sermão de São Basílio Magno, comentando aquele texto de São Lucas, onde aquele homem teve uma colheita enorme e decidiu então destruir os celeiros para construir celeiros maiores. São Basílio, a partir desse texto, quer nos convidar a vencer a avareza e a avançar naquilo que, no primeiro bloco, Jesus nos ensinou. A capacidade de, por causa dele, colocar os nossos dons nas mãos de Deus, para que Deus nos ajude a construir uma comunidade humana onde estes dons, poucos ou muitos, circulem para o bem e para a vida de todos. Quero então partilhar com vocês, nesse segundo bloco, alguns fragmentos deste sermão de São Basílio Magno. Em certa altura, ele vai dizer assim: mas irá construir celeiros maiores? Não há garantia de que aquilo que foi derrubado será entregue ao seu herdeiro, pois talvez mais depressa será ele, o herdeiro, levado para outro lugar do que construídos aqueles celeiros, conforme o projeto ambicioso. Para quem tem desígnios maus, o fim não está longe. Ele continua: os poços, donde se extrai com frequência a água, têm curso fácil, ao passo que a água estagnada se corrompe. Da mesma sorte, a riqueza inútil é prejudicial, mas a que se movimenta e passa de um lugar ao outro é benéfica para todos e frutuosa. Assim, aqueles que guardam os bens que já possuem e se angustiam pelos bens futuros que haverão de conseguir, sem saberem se estão vivos no dia de amanhã, o amanhã lhes fará perder o hoje. Mais desagradável e estéril do que o rico é, sem ter ainda e já estar desconfiado dos indigentes. Mas darei aos indigentes quando terminar os segundos celeiros. Longos tempos de vida marcaste para ti. Quem sabe se não virá antes algo de urgente contra o teu prazo? Pois esta tua promessa não é de grande benfeitor, mas é prova de maldade. Prometes não para dar depois,
mas para enganar agora. Ele continua já no final do seu discurso, do seu sermão sobre esse trecho do Evangelho de Lucas. Se cada um tirasse para si o que lhe é necessário e entregasse ao indigente o que sobra, ninguém seria rico, ninguém seria pobre. Quem despe o que estava vestido é dito ladrão de roupas. Mas quem não veste o nu, podendo fazer isso, merecerá outro nome? Pertence ao faminto o pão que tu retens. Ao que está nu, pertence o manto, aquele mesmo que tu guardas nas arcas. Ao descalço, pertence o calçado, que irá apodrecer em tua casa. É do necessitado o dinheiro que tens enterrado. Assim, és injusto todas as vezes que poderias dar e não dás este passo. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui lá no princípio da história do cristianismo. Já havia lá grandes e graves desigualdades e problemas sociais. Já havia lá famintos, injustiçados, nus. Já havia lá, como houve sempre, ricos e pobres. Gente fechada em si mesma e nos seus bens, gente avarenta e gananciosa, e de outro lado, uma multidão de Lázaros, de famintos, de sedentos, de nus, de injustiçados. São Basílio lá, e nós aqui lendo e mergulhando neste texto, nós aprendemos com ele que a fé em Jesus Cristo precisa nos levar ao milagre de cuidar uns dos outros, repartindo os nossos dons. Esta frase dentro do belo sermão de Basílio, ela é incisiva. Se cada um tirasse para si o que lhe é necessário e entregasse ao indigente o que sobra, ninguém seria rico, ninguém seria pobre. Deus criou os bens do mundo, mas não foi Deus quem os distribuiu. E aqui estamos diante do diferencial. A fé nos leva a reconhecer que os bens, as belezas, os frutos da terra que Deus criou, e foi Ele quem criou, esses bens, esses frutos precisam chegar a todas as mesas. São Basílio diz que a água parada se corrompe, e é verdade. Precisamos dar movimento àquilo que porventura o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa fadiga fizeram chegar às nossas mãos. É importante não viver e nem morrer na avareza, na ganância e na injustiça. Aqui não estou falando da riqueza conquistada injustamente. Esta será sempre maldita. Aqui estou falando de uma riqueza ou de frutos de trabalho justo, honesto, da fadiga de cada dia. Aquela fartura que foi conseguida com labuta justa e honesta. Mas esta aí precisa ser colocada a partir da ótica da fé e do olhar sobre Jesus, colocada esta fartura também na direção e em benefício dos irmãos que não tiveram as mesmas oportunidades. É aí que se realiza o milagre que a fé pode e deve realizar em nós. Entendo e somos chamados a compreender que o que temos foi dom de Deus para nós. E se porventura as minhas mãos chegaram dons maiores e mais fartos, esses dons estão nas minhas mãos para que pudessem ser administrados em favor de toda e qualquer vida, sobretudo da vida do pobre, do indigente, do injustiçado.
Pensemos nisto, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, no caminho de vida, de fé, de missão da igreja, estão muitas e belas práticas. Muitas e belas práticas. Estão também orações, estão também sermões, como esse fragmento que ouvimos no segundo bloco. Está também a arte, a literatura, a música, os ritos. Tudo isto é beleza da nossa tradição católica. Mas também há uma beleza que não se pode esquecer, a beleza da caridade cristã. No Evangelho de Mateus, lá no grande e belo Sermão da Montanha, Jesus vai chamar a atenção, e esse é o texto que nós lemos todos os anos na quarta-feira de cinzas, para aquelas 3 atitudes que devem marcar a vida do discípulo: a esmola, a oração e o jejum. A esmola no sentido amplo, de não só dar uma pequena oferta, mas o exercício cotidiano e permanente da caridade. Abrir-nos na direção do outro. A esmola ou a caridade nos educa para isto, nos educa para enxergar para fora, enxergar quem está diante de nós, quem ocupa o nosso entorno, nos colocar diante dos irmãos como quem está atento ao que se passa. A caridade, portanto, é uma reação bonita, e não só por filantropia, não só por humanismo, mas uma reação que brota da nossa fé em Jesus Cristo. E é exatamente aí, nesse exercício da caridade, que nós vamos cuidando uns dos outros. Estamos em tempos difíceis, tempos ainda de pandemia. Vimos muitas coisas tristes, como as mortes, como os sofrimentos, como as internações longas e sofridas. Vimos também sucessos no sentido de gente que entrou para os sistemas mais sofisticados de cuidado e saíram de lá vivos e estão enfrentando a vida que prossegue. Também temos que reconhecer os milhões que foram infectados e saíram desse lugar. Mas uma coisa bonita que nós também temos que enxergar nesse tempo foi e tem sido a solidariedade, expressão da caridade cristã. Por toda parte nesse país se pôde ver e reconhecer a capacidade de cada um dar do seu pouco. Cada um repartir, como aquele menino do Evangelho, os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Gente simples que deu do seu pouco para ajudar outros irmãos e irmãs cuja situação era mais difícil e grave. A caridade cristã, meu irmão, minha irmã, pode e deve ser a marca da nossa fé que ajuda a reorganizar o mundo e a responder às grandes necessidades deste tempo. Não deixe de colaborar aí na sua comunidade, na sua cidade, na sua diocese. Vamos manter acesa a chama da caridade. Vamos, de novo, colocar diante de nós a necessidade urgente de cuidar. É tempo de cuidar. E a caridade cristã é uma resposta bonita e fecunda ao cuidado que nós precisamos oferecer aos irmãos e irmãs neste tempo difícil. Na tradição da igreja.
Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.